A nossa história começa num lindo e belo templo chinês, onde várias folhas de uma árvore laranja, que eu não sei o nome, começaram a cair. E neste momento vemos esse homem aí, analisando a flor por algum motivo, notando que ela era bem bonita. Só que olhando para o seu lado, ele acabou encontrando algo bem mais bonito do que aquela folha. E só de olhar para aquela garota ali, o carinha já começou a corar. E a menina percebeu que o rapaz ele tava olhando para ela, ela ficou meio assustada, né? Só que não era porque ele era tarado ou algo do tipo. Ela tava pedindo desculpas pro rapaz ali, declarando que apenas ficou meio cansada de pegar água. E que também era uma honra conhecer o líder guerreiro do arco vermelho, Zhang Hainin. E o Zhang Hai ali, vendo o balde que a garota tava levando, questionou se não era muito pesado pra ela. E bom, antes que ela pudesse responder, ele simplesmente pegou o balde pra ela, declarando que da próxima vez ela deveria dividir a água em cargas menores, já que assim ela não ficaria tão cansada. E a garota apenas pediu desculpas e declarou que entendia. E enquanto caminhava levando o balde pra algum lugar, o Zhang Hai ali comentou que ainda assim era bom ela estar tão entusiasmada e que se ela continuasse com essa dedicação, isso iria beneficiá-la algum dia. E a garota ali já começou a dizer que o Zhang Hai ali era muito gentil e não sei o que. Pra quem não entendeu, deve ser algum tipo de cantada antiga, ou nada a ver, eu tô inventando um lorota aqui. E um tempinho depois, né, que eles andaram mais um pouquinho pra frente, o Zhang Hai, meio envergonhado, questionou qual era o nome da garota. Então a garota declarou que era estagiária atendente do salão do Xion Hyong. Esse negócio de atendente e estagiária aí, antigamente, serviam para aquelas pessoas que ficavam perto do palácio, auxiliando o rei ou a rainha. Ah, e o nome da garota ali é Seo Lan. E só de ouvir o nome dela, o Zhang Hai ali já começou a tremer. E bom, como todos os nomes chineses, eles significavam alguma coisa. E na mais pura coincidência, o nome da Seo Lan ali significava uma orquídea que floresce no inverno. Nisso, o Zhang Hai já se virou para a garota, tentando dizer que era ela linda. Só que do nada eles começaram a ouvir um barulho de porco, o que rapidamente fez os dois virar atenção para o local desse barulho. E assim vemos um javali lutando contra um cara vestido de branco, enquanto ele chamava ele de pequeno demônio, e que fazia muito tempo desde que ele encontrou um verdadeiro rival. De qualquer forma, eles deveriam ver quem iria sobreviver àquela luta. E no momento seguinte, o javali partiu para cima do garoto. Só que o garoto não recuou não, ele simplesmente ficou parado lá e levantou os punhos. E assim, de algum jeito, o carinha ali aguentou o porrado do javali. E no momento seguinte, o garoto conseguiu contra-atacar. E a gente não soube como é que foi a porradaria, porque o bagulho foi tão sangrento que é melhor deixar de lado, né? Senão a gente vai ser desmonetizado. O problema é que eu achei que aquele rapaz ali, aquela garota, saberia quem era aquele guri. Só que não, eles também não sabiam. E um tempo depois que o javali já tava morto, o garoto louco da roupa branca ali declarou ao javali que ele foi um oponente digno. E quando ele ia começar a mover o corpo do bicho, ele notou que tinha alguns espectadores vendo a sua luta, o que obviamente não tava nos planos dele. Daí, né, ele cumprimentou o Zhang Hai, já que ele era famoso pra uma pega, e pediu desculpas pela bagunça que ele tinha feito, comentando que ele foi um pouco maldoso caçando aquele javali, que acabou entrando furtivamente no palácio sob as ordens do ancião Baek Seon. E ouvindo isso, o Zhang Hai lá deu um leve suspiro, questionando se isso era verdade. E o garoto começou a dizer que ele deveria prestar mais respeito ao Zhang Hai, só que ele não tinha muito tempo agora. Ou melhor, ele tava só o pó da rabiola e precisava cuidar daquele javali. E o Zhang Hai, nem querendo conversa com ele, falou: não, pode ir de boa, vai na frente. E o garoto declarou que também iria levar o fato de que eles dois estavam tendo um momento privado, para que isso não acabasse virando um rumor e um grande tumulto. E ouvindo sobre esse negócio de momento privado, os dois ali já começaram a corar. E o prota comentou que sabia o que estava acontecendo e não tinha necessidade deles esconderem agora. De qualquer forma, como o prota não queria ficar atrapalhando os dois, ele tava metendo o pé. E assim o prota foi embora, deixando os dois envergonhados com uma baita sujeira no chão. E um tempo depois, enquanto levava o javali para algum lugar, o prota ali notou que já era outono, pela coloração das folhas, né? E ele também comentou que viu os dois rapidamente, mas percebeu que eles eram realmente uma combinação perfeita um para o outro. Isso porque o prota sabia que o líder guerreiro do arco vermelho, Zhang Hai, acabou conhecendo a heroína Seo Lan. E depois dos dois se conhecerem, ele desenvolve sentimentos por ela. Só que a Seo Lan, com a sua personalidade forte e atenciosa, vivia envolta por uma multidão de homens bonitos, tanto que eventualmente ascende a posição de donzela celestial, governando o palácio. E isso de fato era o enredo do romance de fantasia Canção do Dragão Celestial. E o prota comentou também que mesmo sendo um cara, ele tinha que admitir que o Zhang Hai também era muito bonito. Só que de alguma forma ele ainda no final acaba sendo o segundo protagonista masculino.
masculina. Bom, não tem como ele bater de frente com um príncipe herdeiro, né? Então, sendo o segundo já é melhor do que nada. E já faziam 10 anos que o prota tava ali, dentro do mundo do romance que ele leu parcialmente na sua vida anterior. E na realidade, ele, chamado de Seo Taepyong, nem sequer tava na história original. E como vocês já podem notar, ele tem um Seol no nome, o que significa que ele acabou reencarnando como o irmão mais novo da heroína. Primeiro, para entender a história, a gente tem que explicar um pouco sobre esse mundo. O prota atualmente estava na grande nação que domina o mundo, Cheongdo, e nele tinha um palácio chamado Cheongdong-ung, que seria onde o cenário da história Canção do Dragão Celestial passava, que era repleto de romance e uma linda história de amor. Bom, mas não é como se o prota tivesse algo a ver com isso, né? Cada um com seus problemas. Ele simplesmente estava passando por todos os casais que ele tinha na frente, levando um baita de um javali sangrento na tua mão. E depois de jogar o javali num canto, ele começou a dizer que foi jogado ali com quase 20 anos, e já se passaram 10 anos desde então. E como ele estava muito ocupado se adaptando com esse novo mundo, ele nem teve tempo de pensar em romance ou algo do tipo. E nesse instante, um velhinho se aproximou do prota, questionando se ele estava machucado, já que ele estava cheio de sangue. Daí o prota explicou que não era o seu sangue, e declarou que já tinha cuidado do javali que perambulava por aí. Por isso que ele pedia para o velhote relatar isso aos guardas para ele. E como ele tinha dito antes, não conta que foi ele que matou aquele javali. E o velhote apenas concordou. E assim, o prota agradeceu ao ancião e começou a levar o javali para dentro. E o velhote apenas pediu para o prota certificar de tomar um banho depois de que terminar de cuidar do javali. E bom, o lugar atualmente que o prota tava dentro do palácio era o Baek Seonggung, que basicamente, traduzindo esse nome estranho para o português, é Palácio do Sábio Branco. É onde ficavam os taoístas que lidam com assuntos espirituais dentro do palácio. Daí esses taoístas são chamados de Baek Seong, que literalmente significa sábio branco. E o prota nesse meio aí é um oficial marcial que auxilia o ancião Baek Seong, que provavelmente é o velhinho de pouco tempo atrás. E depois de cortar um pouco o javali, o prota declarou que dava uma sensação de prazer imensa quando você tinha um pagamento tão bom que nem aquele depois de um trabalho tão difícil. E nesse instante uma pessoa começou a se aproximar por detrás do prota, e tremendo um pouco as suas mãos, ele deu uma olhada para trás, se perguntando se ele não era o único designado para o trabalho da cozinha hoje. Só que ele percebeu que a pessoa que estava vindo na verdade era a irmã dele, e o prota ficou um pouco mais aliviado, né? Daí a Seolan já começou a dizer que estava preocupada com ele, questionando se ele estava bem, como é que estavam as feridas, e ela tinha pegado até uma pomada da empregada-chefe. E o prota comentou que estava bem, e perguntou se não era arriscado para uma concubina ficar perambulando por Baek Seonggung, que era aquele lugar que ela estava antes. Pô, ela já é casada então? Eu não sabia não. Deve ser com um príncipe, né? Agora que eu lembrei. De qualquer forma, segundo ela, o seu irmão mais novo tinha se machucado, então é óbvio que ela voltaria correndo. Mas o prota ainda assim falou pra ela tomar cuidado, já que ela mesmo sabe o quão rígidas são as regras do palácio. E a Seolan declarou que na verdade tinha dito para as pessoas que ela estava fazendo uma pequena tarefa. E diante dessa fala, o prota refletiu que se ela seria a personagem feminina principal de uma fantasia romântica, ela precisaria de no mínimo esse tanto de coragem. E para entender um pouco mais da caminhada do prota até aqui, nós temos que voltar algum tempinho para trás. Primeiramente, o clã de onde o prota e a Seolan veio era chamado de Hwa-Yong Seol. Cara, que nome, olha os nomes desse bagulho, eles querem acabar com a minha dicção. Louco, meu Deus do céu. De qualquer forma, o clã deles não durou muito. Bom, com esse nome estranho aí, não duvido não. E o motivo foi por suspeita de traição. E na época, a Seolan tinha apenas 7 anos de idade, quando ela assistiu os membros do seu clã sendo executados na sua frente. E ela conseguiu escapar, segurando apenas a sua pequena mão. E um tempo depois, eles tiveram que mendigar nas ruas de Hwangdo apenas para sobreviver. E assim eles ficaram por alguns anos, até que, eventualmente, eles foram pegos pelos guardas do palácio. Entretanto, por eles serem filhos ilegítimos, eles escaparam por pouco da execução, pela misericórdia de Aheion, que era a donzela celestial. Mas eles não ficaram impunes, e ao invés de serem mortos, eles foram condenados a servir no palácio pelo resto da vida como guerreiro em treinamento e atendente. É tipo assim, o pensamento normal que ia passar na cabeça de uma pessoa normal é que eles ficariam
sentiam muito mal de estar nessa situação agora, né? Só que a Seolan, de alguma forma, permanecia calma e firme. E nesse instante ela terminou de preparar a pomada para o Prota, e ela comentou que ele deveria utilizá-la todo santo dia, até que as feridas terminassem de se curar. E se alguma coisa acontecesse, ele deveria avisá-la. E o Prota confirmou, né? Então a Seolan questionou o Prota se tinha alguma coisa acontecendo, e ela tava perguntando no sentido de namorar, sabe? Alguma coisa assim. Porém, o Prota falou que não tava interessado nesse tipo de coisa, o que era bem decepcionante pra Seolan, declarando que o seu irmão tem uma alma de velho. Só que aproveitando esse assunto, o Prota não ia deixar parado, né? Declarando que na verdade é ela quem deveria se preocupar com seu romance, pois a pessoa que ela tava conversando antes era o líder guerreiro do Arco Vermelho. Daí ela já começou a dizer que não tinha nada entre ela e o Jang Hai, só que internamente o Prota sabia que ela tava dizendo isso agora. Porém, não ia demorar muito até que o príncipe herdeiro acabasse se apaixonando por ela também. E aproveitando que ela tava ali, o Prota perguntou se por algum acaso ela também não queria comer. E ela respondeu que até queria, mas como ela tinha inventado uma desculpa só pra ir ver o Prota, ela precisava voltar rapidamente. Ah, e ela também comentou que o Jang Hai queria conhecer o Prota, e que era para ele ir para o Arco Vermelho amanhã ao nascer do sol. E o Prota perguntou o motivo, né? E a Seolan respondeu que não sabia muito bem, mas provavelmente pelo que ele tinha visto, ele tava curioso com o Prota. E ouvindo isso, o Prota ficou meio decepcionado, porque ele meio que chamou a atenção sem querer. E como a Seolan já tinha passado a informação, ela tava indo embora. Enquanto isso, o Prota tava pensando que de todas as pessoas, logo o líder guerreiro Jang Hai foi chamar ele. O Prota só não queria que ele acabasse arrumando encrenca sem querer. De qualquer forma, ele tava pensando demais, e pensar demais dá fome, então tava na hora de comer. Por isso ele deixou esses pensamentos de lado e focou apenas na sua sopa. E assim, no outro dia, o Jang Hai tava perguntando para o Prota o que tinha deixado ele tão assustado, pois ele estava perguntando ao Prota se ele estaria interessado em se juntar ao Arco Vermelho, pois se ele quisesse, ele iria arranjar uma vaga para ele. E o Prota não tava entendendo muito bem o rumo dos eventos não, porque isso tava indo rápido demais. E bom, para entender um pouco essa situação, nós temos que voltar algumas horas antes, onde o Prota chegou ali no Arco Vermelho, declarando que era o Tae Pyong, um guerreiro estagiário de Baek Seonggung, e ele estava ali porque ele ouviu dizer que o líder guerreiro Jang Hai estava procurando por ele. E o guarda, coitado, que tava ali, tampou os ouvidos porque o Prota tava gritando pra uma pega e falou pro Prota esperar. Enquanto o carinha ia confirmar isso daí, o Prota refletiu que tinha dado aquele show de gritos para mostrar o seu espírito poderoso através da sua voz, que era mais ou menos uma maneira de mostrar o seu respeito. Afinal, ele precisava ser educado, não importa onde ele fosse. E nesse momento, o guarda falou ao Prota que ele poderia entrar. Enquanto o Prota entrava, ele pedia internamente que não fosse nenhum tipo de assunto sério. E chegando lá, o Jang Hai declarou que o Prota tinha derrotado aquele javali enorme sem nenhum ferimento grave. E parecia que o Prota também tinha uma força bem impressionante. Por isso ele questionava se o Prota treinava regularmente. E o Prota respondeu que mesmo ele sendo apenas um estagiário, se ele iria afirmar ser um guerreiro do palácio, é claro que ele tem que treinar todos os dias. E o Jang Hai comentou que isso parece ter saído diretamente de um livro didático. Entretanto, o Arco Vermelho valorizava mais as substâncias do que as aparências. Por isso ele queria ouvir a verdade do Prota. E assim o Prota respondeu que ele estava falando sério. A sua força é mais como se fosse uma habilidade adquirida. E o Jang Hai questionou se então era algo que o Prota não tinha nascido. E o Prota falou que não, declarando que quando ele tinha cerca de 7 anos de idade, ele quase morreu de febre divina. Porém, depois de passar por ela, ele ficou mais forte. E tipo assim, esse negócio de febre divina é um processo de absorção de energia divina, que se a pessoa conseguisse sobreviver, ela ganharia habilidades extraordinárias. E ela era a mais dolorosa dos 3 julgamentos das calamidades, chamada de Sanjae Sirium. E as pessoas que sofrem de febre divina suportam sozinhos dores agonizantes. Só que nem eu tinha dito antes, se eles sobreviverem, eles ganham poder além do que um humano comum poderia imaginar. E tinha até um rumor que se você sobrevivesse à febre divina, significa que você foi escolhido pelo Imperador Celestial. E diante disso, o Jang Hai questionou se não era um desperdício para o Prota ficar preso em uma posição ociosa em Baek Seonggung, pois com a força do Prota, ele poderia se juntar ao Arco Vermelho e alcançar patamares maiores. Porque para ele ser um verdadeiro guerreiro de renome, ele precisaria de sabedoria, virtude e força física. Então, já que o Prota só tinha o poder, não era o suficiente para ele se tornar maior do que ele já era. E ouvindo isso, o Jang Hai declarou que o Prota era pelo menos consciente dos próprios limites. Só que internamente o Prota só tava falando isso para não arrumar problema e queria sair dali o mais rápido possível. Só que o Jang Hai declarou que esse era um talento bastante raro para um guerreiro. Por isso que, se o Prota quisesse, ele abriria uma vaga para ele no Arco Vermelho. E foi assim
assim que a gente chegou na situação atual, onde o Jeong Hae tava perguntando por que o Prota tava tão assustado. E diante disso o Prota não sabia o que ele ia responder, né? Então ele ficou pensando um tempinho e declarou que agradecia a oferta. Contudo, ele era do clã Hwai-Gyeong-Seol e ele estava ali simplesmente pela misericórdia da donzela celestial. Então por isso ele não poderia entrar no arco vermelho. E o Jeong Hae apenas falou para o Prota ficar quieto, comentando que ele era muito bom em dar desculpas. E outra, ele já tinha dito que o arco vermelho valorizava a ação acima das aparências. Por isso que se o Prota tinha algum motivo que ele não queria falar, ele poderia falar tranquilamente, não ia acontecer nada com ele. E o Prota começou a dizer que não era exatamente uma razão muito nobre. E o lema do Prota era fazer o trabalho que mais pagava pra ele. Eu vendo isso, os dois ficaram em silêncio por um tempo, e o Jeong Hae caiu na gargalhada, declarando que entendeu finalmente quem era o Prota. Bom, na realidade isso era o mínimo de se esperar. Só porque o Prota era um guerreiro do palácio não significava que ele não poderia ser um pouco inteligente. Então ele concordava que sim, o Prota realmente não era uma boa pessoa para o arco vermelho. Só que como o Prota estava empunhando uma espada, ele queria ver como é que ele conseguia manejá-la. E o Prota começou a dizer que na realidade aquilo ali só fazia parte do seu uniforme, ele nem sabia como utilizá-la. Mas olhando como o Prota segurava a espada, o Jeong Hae perguntou por que ele estava mentindo. E assim o Prota apenas mostrou sua katana, e o Jeong Hae, olhando para a lâmina, notou que ela estava em um ótimo estado. E pelo que ele se lembrava, a arma de um guerreiro reflete a sua habilidade. Por isso ele tinha certeza que o Prota pelo menos sabia manejá-la. De qualquer forma, ele queria mudar um pouco de assunto, comentando sobre aquela empregada que eles viram antes. E o Prota rapidamente entendeu onde que ele queria chegar. Só que o Jeong Hae começou a dizer que só foi uma coincidência deles terem se encontrado. E o Prota declarou que sim, era realmente uma coincidência. Uma coincidência que simplesmente mudaria o destino de uma pessoa. Daí eles começaram uma conversa assim, né, com um negando e o outro falando que isso era mentira e blá blá blá. E assim, mais à noite, enquanto olhava para a linda noite de céu estrelado, o Jeong Hae refletiu que, por apenas um breve momento, a maneira com que o Prota segurou a sua espada era bem diferente de um artista marcial típico. Era uma característica encontrada naqueles que manuseavam espadas pesadas de ferro negra por anos. E não só isso, o Prota utilizou uma pegada de novato para tentar esconder a sua real habilidade. Só que os olhos dele não enganavam ninguém. E percebendo isso, Jae Han declarou que o Naegan acabou escondendo algo dentro do palácio. Agora já do lado do Prota, nós vemos uma nova garota. E ela tava perguntando ao Prota se ele tinha pegado um javali. Porque se sim, eles iriam fazer um Hui Guoguru, alguma coisa assim. Ah, e o nome dessa garota é Yeon Hee. Só que eu acho que não ia dar tempo, né? Porque eles já estavam comendo a carne do javali. O que claramente deixou a garota muito pistola, porque ela acabou chegando tarde demais. O Prota falou pra esquecer o tal do Ryogurui lá, não sei o que. Então eu deveria aproveitar que a sopa de porco tava quente e comer logo. Só que a Yeon Hee tava muito pistola, porque tudo que eles pegavam lhes transformava em sopa. E ela falou para o ancião Naegan dizer alguma coisa ao Prota. E ele era o sábio branco lá que eu tinha explicado lá no comecinho da história. E o nome dele tá dizendo aqui que é Lee Cheoluns. Daí eu queria saber de onde que saiu esse Naegan, mas tudo bem. Porém o velhote apenas falou para o Prota que ele colocou muito sal dessa vez. É assim, a garota só desistiu de discutir com eles. E ele também falou para o Prota dar uma olhada na ala defensiva perto dos quartos das concubinas. E se o Prota não quisesse ir sozinho, ele poderia levar Yeon Hee com ele. E o Prota, né, que já não queria trabalhar, falou que se fosse uma questão de formação, seria melhor o próprio ancião ir lá cuidar disso, né? E o Naegan declarou que ele tinha alguém que ele precisava lidar, então ele não poderia fazer isso. E considerando a condição da Lady Sukbi, o Prota seria mais útil do que ele. E o Prota queria entender o porquê, né? E o Naegan apenas declarou que o Prota iria descobrir quando chegasse ao Cheongdong-gung. Eu tô falando pra vocês, esses nomes é tudo estranho, misericórdia. Minha dicção já falhou umas 3, 4 vezes, já, nossa. E bom, lá no tal do Cheong, não sei o que lá, o nome que eu acabei de falar lá atrás, ou pelo menos tentei, as concubinas estavam tremendo com medo de algo, e uma voz sutil e rouca estava pedindo para que elas a matassem. Enquanto ia para a casa das concubinas, a Yeon Hee comentou que se aquela servente, Seo Lan, tivesse no quarto das concubinas, ela ficaria feliz. E o Prota respondeu que não sabia, talvez ela não ficasse tão feliz assim. E a Yeon Hee
declarou que a doença da Lady Sukibi estava relacionada de alguma forma à formação de proteção. E nesse momento o Prota começou a refletir que essa situação incomodava ele, porque se é um problema relacionado com a formação que estava piorando a condição da Lady Sukibi, então o ancião Naegan que deveria ir pessoalmente até ali. Contudo, por que ele enviou logo o Prota, que é um mero estagiário? E depois de fazer a verificação na formação, o Prota falou que ela estava muito bem. Por isso ele tinha certeza que a doença da Lady Sukibi não tem nada a ver com a formação. E a forma que o Prota averigou ali foi um quadro que está conectado com outros talismãs nos quartos das concubinas. Porque se ele fosse em cada quarto de concubina, ele tava lascado. E a empregada comentou que, vindo de um guerreiro da Baek e Seonggung, que literalmente são os caras que mexem com os espíritos, então isso deveria ser verdade. E o Prota perguntou o quão doente a Lady Sukibi estava. E a empregada respondeu que toda noite ela ficava tossindo. Então, como ela era uma simples empregada ali, ela só ouvia as coisas indiretamente. Mas ela ouviu recentemente das empregadas da Cheongdong-gung que o seu rosto estava ficando mais escuro a cada dia. E diante disso, o Prota comentou que então, pelo menos agora, ele iria verificar o estado da Lady Sukibi antes de ir embora. E chegando no tal do Cheongdong-dung lá, o Prota se apresentou declarando que veio sob as ordens do ancião Naegan para verificar o estado da Lady Sukibi. E assim o Prota foi recebido pela principal empregada da Cheongdong-dung lá. É muito grande esse nome, velho. Toma banho. Eu vou chamar só de Cheongdong daqui pra frente. E o nome da empregada ali é Huen. E ela já tinha sido informada sobre o Prota. E enquanto ia para o quarto da Sukibi, o Prota questionou o que o médico tinha dito. E a Huen apenas declarou que o Prota entenderia a situação quando ele ver por si mesmo. E internamente o Prota estava refletindo que já fazia algum tempo que o médico não aparecia ali. E isso era estranho, porque pelo que ele ouviu agora há pouco, toda noite ela ficava pior. E enquanto chegava no quarto da Sukibi, as outras concubinas já estavam falando do Prota, declarando que ele estava ali para ver Lady Sukibi e que ele usava espada, então provavelmente ele era um guerreiro. Só que enquanto caminhava, o Prota notou que tinha algo muito errado, porque quanto mais perto ele chega dos quartos centrais, onde a Lady Sukibi estava descansando, mais assustador e silencioso o lugar se torna. O que é bem estranho, porque ali era um local onde deveria ter empregadas constantemente para cuidar dela. E quando ele chegara, a Huen declarou para o Prota que ele deveria abrir a porta interna, e a Lady Sukibi provavelmente estava deitada na cama. E vendo que ela parou ali, o Prota perguntou se a Huen não ia junto com ele. E nisso, a Yeonhee falou para o Prota que ele que ia entrar primeiro. Só que no momento em que eles iriam abrir a porta, uma garota apareceu declarando que eles não poderiam entrar. Então ela se apresentou como aprendiz da Cheongdong, e ela começou a dizer que isso poderia ser muito rude. Contudo, ela implorava para os dois ali, para que eles simplesmente fossem embora. Mas do nada, umas outras duas garotas puxaram a garotinha ali, falando que ela estava dificultando as coisas para o guerreiro. Afinal, ele estava ali apenas para verificar a situação. E ela começou a dizer algo sobre a espada que o Prota estava usando, meio que dizendo para ele não utilizar ela, e pedindo para que o Prota tivesse misericórdia da Lady Sukibi. E diante de todas essas declarações, o Prota declarou a Yeonhee que tinha um mau pressentimento sobre isso, então ela deveria voltar. Só que é óbvio que a Yeonhee não aceitou, porque se ela voltasse agora, provavelmente o ancião Naegan ia descer a catracada nela. Só que no instante em que eles abriram a porta, um fedor insuportável veio pro nariz deles, e o quarto estava totalmente sujo, e a Lady Sukibi estava igualmente fedida. E o Prota declarou que aquela situação era muito anormal, porque tinha um monte de empregados no Cheongdong, e ainda assim o que elas estiveram fazendo enquanto alguém acabou naquela condição ali. E no momento em que a Sukibi olhou para o Prota, umas vozes estranhas juntamente com umas mãos começou a dizer que doía muito, e que não tinha força no seu corpo, e que era muito doloroso, e por isso ela pedia que eles a matassem, já que ela não queria sofrer. E diante disso, o Prota rapidamente notou que era uma técnica proibida que manipulava a mente de uma pessoa. E por um breve momento, a voz ficou ainda mais forte pedindo para o Prota matá-la. Só que antes que o Prota fizesse alguma cagada, ele acabou mordendo seu lábio. E essa, na verdade, foi uma técnica, entre aspas, que o próprio ancião Naegan ensinou ao Prota. E olhando para suas mãos, ele nem tinha notado que ela estava alcançando instintivamente a espada. E quando o Prota se perguntou o que estava acontecendo com a Lady Sukibi, o Prota notou que era a febre divina.
Por isso, o ancião tinha dito que o Prota iria lidar melhor com aquela situação do que ele. Só que nesse instante, a Yeonhee começou a puxar a espada do Prota, declarando que finalmente tinha encontrado uma lâmina. E o Prota, né, teve que dar um jeito de parar ela, senão provavelmente eles iam se lascar muito. Só que a Yeonhee tinha entrado num transe, declarando que eles precisavam matá-la, pois isso era o melhor a fazer. E diante disso, o Prota notou que ela com certeza não ia voltar. Então, um tempo depois, já do lado de fora, o Prota tinha levado ela até ali. E a coitada tava vomitando bastante e reclamando que quase matou a Lady Sukibi. E o Prota declarou que entendia o que ela tava sentindo. E a Yeonhee agradeceu o Prota. E ela também declarou que a sua vida parecia estar passando diante dos seus olhos. E também teve pesadelos terríveis. E o Prota perguntou que tipo de pesadelo. E a Yeonhee declarou que era sobre uma sopa com 1 tonelada de bultos de cardos cozidos. Resumindo, ela teve pesadelo com sopa. De qualquer forma, depois dessa declaração, o Prota notou que a Yeonhee já tinha voltado ao normal. Só que, virando a sua atenção para as empregadas, elas já começaram a tremer de medo. E o Prota perguntou para Hwang por que ela não tinha confiscado a espada dele antes de entrar. Ou, por algum acaso, ela estava tentando usar eles para matar a Lady Sukibi. E falando na febre divina, o Prota teve até um flashback, onde a Seolan estava dizendo para o Prota que ele tinha que sobreviver não importa o que. Mesmo que a chance seja de 1 em 100 mil, ele nunca deve desistir. E mesmo que lutar contra isso pareça ser insignificante, ele nunca, jamais deve desistir da sua vida. Por isso, ele iria conseguir sobreviver. E ele não poderia duvidar disso. E agora, voltando para o presente, a Yeonhee estava questionando do que o Prota estava falando. Como que as empregadas podiam fazer isso? Entretanto, a Hwang lá declarou que tinha cometido um pecado imperdoável. E ouvindo isso, até as outras empregadas, ou eram as concubinas, eu não sei ainda, ficaram em silêncio. E a Yeonhee questionou como que elas tiveram coragem de fazer isso. E a Hwang declarou que elas tinham pensado que isso era o certo a se fazer, já que desde o dia em que a Lady Sukibi tinha assumido seu cargo, não houve um único dia em que elas não se importavam com ela. Além disso, elas tinham orgulho de servir ao Cheongdong, e elas estavam devotando tudo de si para ela. Só que quando elas descobriram que a Lady Sukibi tinha febre divina, elas se desesperaram e tentaram fazer tudo para salvá-la. Só que a sua condição só piorava ao longo de 2 temporadas, até chegar ao ponto de ela mesma pedir para que elas acabassem com sua vida. E há 5 dias atrás, ela até começou a utilizar aquele feitiço para fazer matá-la. E a Yeonhee declarou que então elas deveriam ter resolvido isso sozinhas. Por que diabos elas estavam tentando envolver o Baek Songdong, que é o nome do lugar lá dos Sábios Brancos? E a Hwang declarou que os dois ali eram conhecidos por serem os favoritos do ancião Naegan. Então, se eles fizessem aquilo, o próprio ancião testemunharia por eles, declarando que eles não conseguiu resistir ao feitiço da Lady Sukibi. E diante disso, a Yeonhee já estava cansada dessa situação e falou para o Prota que eles deveriam denunciar isso ao palácio imediatamente, porque se essa situação continuasse, os problemas só iriam aumentar. E depois de pensar por um tempo, o Prota simplesmente declarou que perdoava a Hwang, o que bugou a cabeça da Yeonhee, porque olha o que ela acabou de declarar agora há pouco. E o Prota respondeu o que tinha ouvido, e na realidade as empregadas não precisavam que eles ajudassem a matar a Lady Sukibi. Tudo o que elas precisavam fazer era relatar a febre divina aos funcionários do palácio. Só que mesmo diante de toda essa situação, elas não fizeram, e continuaram fingindo que era apenas uma simples doença, escondendo a verdade sobre a febre divina. E isso fazia sentido, já que pelo que o Prota lembrava, os funcionários do palácio só se importavam com um príncipe herdeiro, e a Lady Sukibi tinha até entrado no palácio como uma princesa herdeira, mas como ela ficou com a febre divina e só recentemente assumiu sua posição como princesa herdeira, isso era considerado um defeito inaceitável para uma princesa. Por isso, mesmo que eles tentassem pedir ajuda ao palácio, eles não iriam ajudar. Então, antes que o príncipe herdeiro se comprometesse com alguém, eles iriam substituí-la por uma nova Sukibi, já que geralmente quando a pessoa pega uma febre divina, era praticamente uma sentença de morte, e alguém como a Hwang iria perceber isso a 1 milha de distância, e é por isso que ela manteve a doença da Lady Sukibi em segredo. Só que uma doença que nem a febre divina não destruía apenas o paciente, e a longa e prolongada doença da Lady Sukibi estava lentamente matando o Cheongdong, que é o nome do lugar pra quem não sabe, não é uma pessoa, eu tô falando assim porque o nome é muito estranho. E o Prota declarou que era por isso que ele entendia o que ela estava passando, já que ela suportou tanto e levou tudo isso em consideração. Por isso o Prota não iria reportar a verdade ao palácio. Só que a Hwang declarou que tinha tentado fazer o Prota ser um assassino, e o Prota concordou e declarou que ela ainda teria que pagar por isso. Só que tinha uma coisa que ele gostaria de perguntar a ela, só que como a situação é meio urgente agora, ele ia deixar isso pra depois. Ele apenas pediu para a Hwang ajudar eles a salvar a Lady Sukibi. E falando
ela estava sofrendo muito no quarto. Tanto que no momento em que ela viu a espada do Prota jogada ao chão, ela tentou se arrastar até ela. Só que no meio do caminho ela acabou se olhando no espelho. Então ela começou a pensar que, supostamente, era para ela se tornar a flor mais bela de Cheongdong e viver uma vida cheia de esplendor e brilho. Só que ao invés disso, ela simplesmente se tornou um rato de esgoto sujo que fede. Então, ao invés de lutar contra algo assim, ela preferiria morrer. Só que antes que ela pudesse fazer alguma coisa, o Prota apareceu. E por um momento os dois ficaram se observando e o Prota assustou. E rapidamente puxou a faca antes que ela fizesse cagada. E olhando para o Prota, a Suki-B declarou que isso era bom, já que ela precisava de alguém para empurrar a espada no meio do seu peito. E assim ela utilizou aquele feitiço para fazer o Prota tentar matar ela. E quando o Prota sacou uma faca, a Suki-B já estava aceitando a sua morte. Só que, na verdade, o Prota esfaqueou a própria perna. Então ele declarou que ele precisava ter determinação, grito, paixão e força. Afinal, ele era um homem de verdade. Daí ele começou a falar um monte de coisa aqui, tipo uns ditados chinês muito estranhos. Só que ele estava basicamente dizendo para a Suki-B não se preocupar, já que com a sua determinação, coragem e paixão, não há nada no mundo ao qual eles não poderiam superar. E o Prota, tirando um pedaço da manga do seu braço, declarou que ele também tinha sofrido de febre divina, e aquela mancha estranha no braço dele era um sinal deixado por aqueles que suportaram a febre divina. Então o Prota poderia dizer que sabe o quão doloroso é, e mesmo que seja uma chance de 1 em 100 mil, ela nunca deve parar de lutar para sobreviver. E mesmo que parecesse tolo e sem significado, desistir da vida nunca deveria ser uma opção. Por isso ela deveria sobreviver. Afinal, ela é a senhora de Cheongdong, e um dia ela liderará aquele palácio como mestre das artes taoístas. E a Suki-B questionou como é que o Prota sabia disso. E o Prota respondeu que era porque ele acreditava na verdade. Só que a Suki-B já tinha ouvido muitas vezes essas mesmas palavras. E chegou um ponto para ela que nem tinha mais significado nenhuma delas. Só que por alguma razão, vindo da boca do Prota, ela começou a ouvir muito melhor. E pela primeira vez, ela sentia que realmente podia sobreviver. Agora já do lado da Huen, ela estava desesperada, refletindo que precisava de um conselho de alguém que cuidou de um paciente com uma febre divina. E só havia uma pessoa no palácio inteiro com essa experiência. E bom, todo mundo já sabe quem ela é. É ninguém menos que a irmã do Prota. E um tempo depois, o próprio Prota foi ver sua irmã. E ela respondeu que tinha alimentado com o elixir de refinamento e o medicamento revitalizante. E em vez de água, ela acabou bebendo a água de fonte imortal. E esse tinha sido o único medicamento que fez algum efeito. E a Seolan perguntou se por algum acaso a senhorita Suki-B estava sofrendo alguma febre. E internamente o Prota acreditava na irmã dele, então ele poderia contar esse segredo. E respondeu que provavelmente sim. E o Prota continuou dizendo que, a julgar pelo nível avançado das artes de confusão usadas, a provação dela já deveria ter terminado. E tava mais do que na cara que ela iria conseguir. O problema é que a arte da confusão que ela estava utilizando estava fora de controle. E a Seolan declarou que o Prota também lutou sob o mesmo peso que ela. De qualquer forma, não seria tão fácil ajudar a Suki-B. Só que simplesmente do nada, a Seolan puxou o braço do Prota e notou que ele estava todo cortado, o que rapidamente deixou a Seolan muito chocada, pois, pelo que o Prota tinha dito, ele não ficaria em perigo. E olha como é que ele tá ali. E o Prota declarou que ela não precisava se preocupar com isso, declarando que uma tigela de sopa quente e alguns remédios do ancião Maeng, com uma boa noite de sono, já resolveria todo o problema. Entretanto, a Seolan declarou que as feridas físicas poderiam curar. Contudo, por causa da arte da confusão, o Prota estava meio que ferindo seu espírito. Só que o Prota respondeu que as empregadas do palácio Cheongdong já estavam chegando no seu limite, então não tinha muito que ele poderia fazer. Só que ainda assim, a Seolan estava preocupado com o Prota. E um tempo depois, do lado das empregadas, todas elas estavam pensando que a senhorita Suki-B precisava sobreviver. E mesmo que as chances fossem baixas, ela nunca deveria parar de lutar. Daí eles começaram a pensar a mesma coisa que falaram pro Prota quando ele estava doente, que desistir não é algo que ele possa fazer, a vida é mais importante. Por essa razão, ela não deve desistir da luta ainda, e que ela nunca deveria duvidar desse fato. Então, em um certo dia, o Prota perguntou a Suki-B se ela gostava de sopa, tipo uma tigela de caldo picante, enquanto ela toma um gole de um chá. E para o Prota, isso daí que era a vida. Porém, para Yeon-hee, ela tem até pesadelos com isso. Só que a coitada da Suki-B tava só o pó da rabiola, o Prota tava falando umas histórias dessa, tanto que ela até questionou por que o Prota tava indo tão longe por ela. E internamente, o Prota refletiu se precisava ter alguma razão para ajudar uma pessoa ferida, calcular os ganhos de antemão. Isso era algo que pessoas de mente pequena fazem. É por essa razão, o Prota declarou que é isso que um verdadeiro homem faz. E a Suki-B achou a resposta do Prota
bem, meio estranha, né? Tanto que ela declarou que na verdade o Prota era um homem idiota. E já à noite, enquanto o Prota tava indo embora, um guarda notou que o Prota tava sangrando pra uma pega, questionando o que diabos tinha acontecido lá dentro. E o Prota simplesmente declarou que caiu. Pô, o Prota deveria ter pensado uma desculpa melhor, né? Meu Deus do céu, caiu e ficou daquele jeito ali? E bom, o Prota tinha feito aquilo lá porque eles tinham que manter em segredo a febre da Sukibi. E como o Prota fez tudo que pôde, a única coisa que faltava era informar o ancião Maeng. Só que nesse instante o Prota começou a cambalear, tanto que ele teve que se sentar numa pedra. E neste momento a Seolan apareceu, declarando que tinha avisado ele que isso ia acontecer. Daí ela já começou a averiguar as feridas do Prota, declarando que ele tinha passado demais do seu limite. E o Prota tava falando pra ela não ficar saindo toda vez lá do lugar das concubinas, porque senão ia dar mais problema. E a Seolan apenas respondeu que se o Prota não quisesse que ela fizesse isso, ele simplesmente deveria deixar de preocupá-la. Porém, ela mesma sabia que o Prota simplesmente não ignoraria o sofrimento da Sukibi. É tipo assim, se o Prota apenas entregasse os remédios pra ela, já tava tudo bem. Só que não, o Prota ficava lá e elas tentando meio que se machucar, e o Prota que saía ferido no final. E o Prota apenas respondeu que aqueles que parecem tão desesperados para morrer, são exatamente eles que precisam de uma razão para viver. E nisso, o Prota questionou sua irmã se ela se lembrava de quando ele sofreu da febre divina. Todas as noites, ela sentava ao seu lado, enquanto ele se contorcia de dor. E todas as vezes, ela sempre contava uma história. Algumas vezes, ela falava sobre terras distantes, sobre as quais ele nunca ouviu falar. Outros dias, ela descrevia quão lindo eram as flores da beira da estrada. E mais um monte de conversa nada a ver com nada. Mas o simples fato dela ter um monte de coisa para conversar, isso deixava o Prota muito feliz. E também teve umas outras histórias muito estranhas aqui, que não dá pra entender bolhufas nenhuma. Só que aparentemente foi bem zoeira, porque a Seolan ficou muito envergonhada. Mas o que o Prota tava querendo dizer aqui é basicamente que, para a Seolan, aquilo poderia até não ter sentido. Só que o Prota sabia por experiência. Às vezes não é preciso muito para que uma pessoa pense que poderia ficar ali um pouco mais. Como ver uma pequena flor se aflorando, provar uma comida deliciosa, ou olhar para um céu tão lindo que deixasse a pessoa sem fôlego. Olhando assim, parece coisas bestas, né? Só que, de alguma forma, para uma pessoa que está perdida, aquilo ali faz muito sentido. E bom, já no outro dia, quando os passarinhos já estavam cantando, mostrando que o dia já começou, a Sukibi finalmente tinha acordado. E como ela não poderia ficar para sempre deitada, ela tentou se levantar. Só que o corpo dela não estava lá tão forte, ela acabou caindo. Só que depois de reunir um pouco mais de suas forças, ela conseguiu sair correndo do seu quarto, o que assustou bastante as empregadas que estavam do lado de fora. E um tempo depois, a Huen apareceu, chamando pela senhorita Sukibi. E a primeira frase que a Sukibi declarou quando ela se levantou é que ela estava com muita fome. E enquanto chorava, a Huen abraçou ela, declarando que se houvesse alguma coisa que ela quisesse comer, ela daria o seu melhor para preparar. E neste momento, a Sukibi declarou que queria algo, mais especificamente uma sopa. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Essa aqui foi uma obra nova que eu trouxe no canal aí, que eu achei bem interessante, assim, numa pegada mais diferente. Outra, né, outra obra com pegada diferente. E bom, se vocês gostarem, comenta aí, quero sopa. Porque, tipo assim, eu não sou muito fã de sopa, mas quem gosta de sopa, escreve aí. E quem não gosta de sopa, coloca aí, prefiro arroz, porque eu não gosto de sopa. De qualquer forma, já enrolei demais aí. Se vocês puderem aí também, né, hypar o canal, ajuda bastante. Se inscrever também, enviar pros seus amigos e pra sua avó que não conhece de mão lá, pra ajudar o canal, né? Nós tá na beira do 100k, mano, tá do lado praticamente. Mas já enrolei, né? Vai logo lá pro próximo vídeo, vai. E bom, agora já em outro lugar, nos é mostrado uma nova empregada-chefe, que é a Hyundang. E ela era a empregada-chefe do Palácio Jujaki. E ela estava informando que a Lady Sukibi superou a sua doença. E a mulher ali comentou que isso era uma notícia muito maravilhosa de se ouvir. Ah, e ela é uma nobre consorte, e o seu nome é In Haeyeon. E ela começou a dizer que seria adequado enviar um presente para Sukibi, já que superar uma longa doença é certamente um motivo para comemorar. E a Hyundang continuou dizendo que em breve o processo de seleção da Lady Deokibi seria concluído. E a Haeyeon declarou que com certeza alguém adequado ao nome Deokibi seria escolhido. Uma pessoa com muitas qualidades para aprender. E a Hyundang perguntou se por algum acaso eles deveriam também preparar um presente com antecedentes para oferecer a ela antes que ela entre no harem. E a Haeyeon comentou que seria bom, mas primeiro eles deveriam priorizar o presente da Lady Sukibi. Então ela perguntou o que seria bom para enviar. E a Hyundang comentou que poderia, sei lá, talvez ser um lenço bordado com uma imagem de pinheiro que simbolizava boa saúde. E a
Raion aceitou, né? Entretanto, a Hyodang continuou dizendo que tinha mais uma coisa para relatar. Aparentemente, um guerreiro tinha ajudado fortemente na recuperação da Lady Sukibi. E segundo o que ela ouviu, sem esse guerreiro, a condição dela não poderia ter melhorado. Porém, tinha um problema, ele era um guerreiro aprendiz do Palácio Baekseon. E ele também era originalmente da família Hwai-gyeong-sol. E ouvindo isso, a Raion perguntou se por algum acaso esse não era o clã rebelde, que tinha matado seu tio. Agora já do lado do Prota, o Prota tava dizendo que não queria matar ela. Ele admitia que sim, foi um pouquinho longe, mas não é pra tanto. E ele tava conversando com a Yeonhee porque o Prota tinha feito uma sopa salgada. E o Prota continuou dizendo que, com grandes ingredientes de alta qualidade, ela ainda queria provar o seu sabor natural. E a Yeonhee declarou que mesmo que seja de alta qualidade, era apenas arroz molhado em água e sal. Como que ele poderia chamar isso de caldo? Porém, o Prota tava dizendo aquilo porque ela simplesmente começou a chorar. Parecia que ele tinha destruído o mundo. E outra, aquele sal ali é chamado de sal do fogo celestial, que foi refinado por 7 anos na região de Shunrang de Donghai. Mas no fim era só sal, né? E enquanto eles comiam, o Prota comentou que fazia um tempo que eles não viam o ancião Maeng. E o velhote ali respondeu que provavelmente ele foi passear na montanha, pois desde que o Prota visitou o palácio do Cheongdo, ele ficou bem ocupado, encontrando com as autoridades do palácio. E a Yeonhee comentou que o quarto dele sempre estava limpo toda vez que ela entrava, o que mostrava que ele não tinha intuito de voltar. E nesse momento, enquanto eles jantavam, uma voz apareceu, declarando que estava na hora de encontrar a oportunidade de se desculpar e expressar a sua gratidão. E quem estava dizendo isso é ninguém menos que a Hwen. E o velhote comentou que a Hwen não poderia se curvar, já que ela é a empregada-chefe do palácio Cheongdo, e eles eram apenas guerreiros aprendizes. E se as autoridades vissem isso, eles ficariam chocados. E a Hwen declarou que é por esse motivo que ela foi até ali, onde nenhum olho curioso tava. E a Yeonhee, diante disso, comentou que se tivesse dado tudo errado, um pedido de desculpas como aquele ali era insuficiente. E a Hwen continua dizendo que, como agradecimento, ela trouxe alguns ingredientes, já que ela tinha ouvido dizer que ela estava interessada em cozinhar. Por isso, ela reuniu uma variedade de condimentos para ela experimentar em receitas diferentes. E a grande maioria ali tinha que ser bem guardada, então ela precisava achar um lugar bem adequado. E diante disso, a atitude da Yeonhee virou da água pro vinho, questionando a Hwen se por algum acaso ela poderia chamá-la de irmã, declarando que ela era bondosa e generosa. E para honrar a sua gentileza sem limites, ela preparou panquecas de carne para o jantar. E a Hwen comentou que os ingredientes são presentes pessoais das empregadas domésticas. E a Lady Sukibi também enviou um sinal oficial de apreciação ao Prota. E não era lá grande coisa, era apenas uma caixa pequena de joias e uma carta de agradecimento. E o Prota respondeu que se for só isso, ele aceitava com alegria. E nesse instante o Prota notou que atrás da Hwen estava sua irmã. E ao cair da noite, a Seolan comentou que estava muito aliviada que a Sukibi tenha recuperado. E o Prota perguntou, né, como é que estavam os deveres dela no harém. E a Seolan respondeu que depois de um tempo ela se acostumou, então estava bem confortável. E na realidade ela estava mais preocupada com o Prota, que vivia se machucando. E o Prota comentou que o seu corpo recuperava rapidamente, então ela não precisava se preocupar. Mas mudando de saco para mala, ele queria saber se, por algum acaso, houve algum tipo de avanço entre ela e o Jang Hai. E a Seolan questionando que diabos ele estava falando logo agora. E diante disso, o Prota comentou que provavelmente então as coisas estavam indo bem entre os dois. E a Seolan mandou o Prota parar de dizer isso, e que era ele que deveria estar buscando uma parceira. E caso o Prota não procurasse, ela mesmo ia achar uma pra ele. Mas deixando esse assunto de lado, tava na hora de abrir a caixinha de joias que a senhorita Sukibi tinha dado pra ele, né? E quando eles abriram, eles não entenderam muito bem. E a Seolan perguntou se uma jovem costuma dar tal presente, e o Prota falou que não sabia. E como aquele grampo de cabelo era bonito, o Prota perguntou se a Seolan não queria ficar com ele. E ela falou que como ela poderia fazer isso, já que aquilo ali foi um presente de gratidão ao Prota. Porém, ela tava falando isso enquanto já tava com o negócio na mão. E no meio do presente tinha uma carta, né? Só que olhando pra ela, o Prota já começou a ver problema, porque era um pergaminho rosa claro, detalhes bordados à mão e amarrado com um lindo fio de seda vermelha. E diante disso, tanto a Seolan quanto o Prota já começou a suar frio. E bom, foi um poema muito lindo. Basicamente ela dando uma cantada no Prota, falando que não consegue tirar ele da cabeça dela e blá blá blá. E o Prota até pensou, né? Pô, não deve ser a Sukibi, mas não, o nome dela tava no fim da carta. E depois de um breve silêncio, a Seolan ficou desesperada, porque ela tinha dito para o Prota encontrar uma parceira dentro do palácio. Contudo, se ele tocasse na princesa herdeira, isso era execução instantânea. Só que também não faz sentido do lado da Sukibi, por que ela fez isso? E meio que pra apagar as provas, a Seolan simplesmente jogou a carta no fogo. E agora já
do lado da Sukibi, ela, pelo jeito, ela tava muito apaixonada pelo prota. Tanto que ela tava conversando sozinha, perguntando se por algum acaso ela tivesse a oportunidade de visitar o Baek Seongdong, ela poderia ver o rosto do prota mais uma vez. E bom, nesse momento, o prota não sabia que a sua dura realidade, ou melhor, a sua luta para sobreviver, estava apenas começando. E bom, já no outro dia, Yeonhee tava meio assustada perguntando para o prota, perguntando se por algum acaso o prota achava que a Lady Sukibi tinha sentimentos por ele. Porque olha o tanto de presente ali, e ele nem sabia o que dizer. Yeonhee declarou que tipo assim, bom, o prota é meio bonitinho e tal, só que os maneirismos dele fazem parecer que ele tá na casa dos 50 anos. Então como que a Lady Sukibi tava gostando dele? E a Seolan, né, tentando melhorar a imagem do seu irmão, declarou que não é toda vez que ele age que nem um velho. Bom, se bem que geralmente ele faz isso mesmo. E diante disso o prota perguntou se ela tava defendendo ou acusando ele. E a Seolan continuou dizendo que sabia que uma garota da idade da Sukibi realmente iria se apaixonar, mas também perderia o interesse rapidamente se esperasse um tempo. Entretanto, já se passou 2 meses e ela ainda continua mandando presente, até mesmo aquelas batatas ali. E o prota declarou que eles já estavam esperando faz muito tempo. E aquela primeira vez que ela mandou o presente tinha acontecido no outono. E agora eles já estavam no inverno com a celebração do aniversário do príncipe bem do lado. Então eles não poderiam ficar sem fazer nada. E a Seolan perguntou o que eles iriam fazer então. O prota só disse que agora não é hora de ficar calculando opções. Ele precisa ter confiança. Só que gritaram pra ele dizendo que ele não poderia fazer isso. E com isso a única opção que faltava então era conversar com a Sukubi. Ah, mas óbvio, longe das pessoas, né? Senão ia dar um BO. E a Seolan questionou o que ele iria perguntar a ela. Nisso o prota disse que em vez de pensar demais, ele simplesmente ia se aproximar dela com confiança e declarar com ousadia: alguém que deveria ser a princesa herdeira não deveria ter sentimentos por um mero aprendiz de guerreiro. Daí é isso. E a Yeonhee declarou que isso era muito a cara do prota. Entretanto, esse é apenas um plano preliminar. E o prota não entendeu, como assim preliminar? E Yeonhee declarou que seria bom se isso fosse suficiente, mas provavelmente só piora as coisas. E mais uma vez o prota perguntou como assim? E Yeonhee comentou que só uma jovem pode entender o seu próprio coração. Mas para o prota entender melhor, ele ia mudar as palavras. As garotas muitas das vezes acham um amor proibido emocionante, e elas começam a se ver como heroína trágica de uma história de romance, e isso torna os sentimentos delas ainda mais intensos. E o prota perguntou pra Seolan se isso era verdade, e depois de pensar um pouco, ela respondeu que sim, porque o pensamento sedutor da rebeldia e o amor proibido, com certeza era alguma coisa, então a história da Yeonhee não deveria ser encarada de forma tão errônea assim. E bom, diante disso, se distanciar dela era a pior coisa. E a melhor abordagem que o prota poderia fazer é deixar a Lady Sukibi perder o interesse nele. Tipo assim, você poderia falar com a Hwen para dizer algumas coisas ruins do prota, já que se alguém próximo a Lady Sukibi falar isso, provavelmente era mais eficaz. E diante disso eles iriam com esse plano, né? Mas não funcionou. Aparentemente a Sukibi tinha ensinado ela muito certinho. Daí quando ela começou a falar mentira, não aguentou, né? Ela teve que admitir. E ela ficou bem chocada ao ouvir isso. De qualquer forma, ela pediu desculpas ao prota. E o prota ficou desesperado, né? E porque ele tava literalmente numa situação de vida ou de morte, e a Hwen simplesmente confessou tudo. E a Hwen apenas declarou que não poderia ir contra a vontade da Sukibi. E outra, o prota tava pedindo pra ela falar mal da pessoa que tinha salvado ela. Então, querendo ou não, se olhar assim, seria meio estranho a Hwen falar isso. E o prota concordou, fazia sentido, né? O problema são as posições sociais deles, porque se eles começaram a exagerar, eles poderiam violar o protocolo real. Resumindo, no fim poderia dar bosta. E nesse momento a Hwen declarou ao prota que eles tinham uma grande dívida com ele. Por isso ela cooperaria da melhor forma que pudesse. Porém, ele deveria entender que é difícil ir contra o desejo da Lady Sukibi. O prota entendeu, né? Porque, tipo assim, a Hwen tá no meio de tudo isso e ela que tá mais sofrendo pressão dos dois lados. E a Hwen continuou dizendo que ela talvez não poderia ajudar muito, porque ela tava ocupada com os preparos para a comemoração do aniversário. E o prota comentou que sabia, né? E também não é como se ele fosse perder a sua cabeça amanhã de manhã. Por isso eles deveriam tomar cuidado. Mas nesse instante o prota teve um estalo na sua mente, declarando que ele finalmente pensou em um plano. E do nada ele já começou a coringar, rir pra uma pega. E bom, agora já na área de treinamento do Arco Vermelho, o Jang Hai tava declarando que se rendia, e a outra pessoa perguntou se por algum acaso ele se segurou. E o Jang Hai declarou que não poderia fazer isso. E a pessoa contra quem ele tava lutando era ninguém menos que Hyeon. Daí ele falou a verdade, sim, ele empunhou sua espada com muito cuidado pra não dar dano nenhum nela, né? E a Hyeon declarou que entendia, já que isso também era reflexo da sua lealdade. Só que internamente o Jang Hai começou a refletir
que ele treinou toda a sua vida, concentrando-se apenas nas artes marciais, enquanto a senhorita Lee, ela tinha que dominar a beleza, a virtude, a poesia, a composição e as artes marciais. E mesmo assim, a sua habilidade com a espada é incrivelmente refinada, e provavelmente ela treinou e aperfeiçoou sua técnica para compensar a falta de força, se comparada aos homens. E a Raion começou a dizer que ouviu muito sobre o futuro do Arco Vermelho, e até a própria Majestade tinha elogiado, e de fato os rumores eram verdades. E é graças a guerreiros como Zhang Hai que o King Do poderia dominar o mundo. E o Zhang Hai respondeu que ela estava elogiando ele demais. E a Raion comentou que até queria pedir mais alguma orientação sobre a espada. Porém, hoje ela estava ali para encontrar um bom guerreiro. E o Zhang Hai não entendeu, né, que guerreiro. E a Raion explicou que pretendia apresentar uma luta de sparring durante a comemoração de aniversário. Só que ela não tinha um parceiro para isso. E como ela estaria ocupada com os preparativos da festa, ela questionou se Zhang Hai tinha algum candidato adequado para ela. O Zhang Hai, depois de pensar, ele falou que não tinha muita certeza sobre o seu verdadeiro nível. Porém, ele era promissor. E a Raion comentou que ele deve ser capaz, já que o próprio Zhang Hai estava elogiando. E quando o Zhang Hai declarou que ele era um aprendiz de guerreiro chamado Seol Taepyong, do Baek Seonggung, a feição da Raion mudou instantaneamente, declarando que ele era aquele do clã Hwai-gyeong Seol. E instantaneamente, o Zhang Hai pediu desculpas, né? E a Raion declarou que estava tranquilo. E isso era um erro perdoável para alguém como o Zhang Hai, já que ele estava somente focado no treinamento e não na política. De qualquer forma, ela queria saber quem que é esse Seol Taepyong. Provavelmente deve ser bem pesado. Ele está carregando o sangue do clã Hwai Seong Seol, alguma coisa assim, não sei se é o nome. Porque ele é odiado pela Raion ali, né? Que, segundo os rumores, é uma fada que desceu do céu. E sabendo que ela nunca perdoaria o Prota, ele ficou feliz por causa disso, você acredita? Porque, tipo assim, ela odiava o Prota, né? E como ela estava em pé de igualdade em autoridade com a Sukibi, ela poderia ir contra a Lady Sukibi. Porém, tava na cara que a Raion não ia ser contra a princesa herdeira de cara, né? Pra isso, o Prota precisava criar uma razão. Mas ele já tinha um plano. No aniversário do príncipe Hyewon, um demônio repentino causará caos no palácio. E neste momento, a Seolan intervirá para salvar o príncipe. E isso irá colocar as coisas em movimento entre eles. E provavelmente a Raion seria afetada por causa disso. E se o Prota mostrar que ele é um inútil total, provavelmente a opinião da Raion ia piorar ainda mais. E basicamente esse era o plano genial do Prota. E enquanto ele pensava nisso, a Yeonhee chegou gritando o nome do Prota, declarando que o negócio tava feio, pois a Sukibi estava ali esperando ele. E obviamente o Prota perguntou o motivo, né? E segundo a Yeonhee, aparentemente ela veio buscar orientações do ancião Maeng, o que fazia sentido, já que a festa de aniversário estava se aproximando, né? E como ela deveria mostrar os seus talentos, ela provavelmente estava buscando orientação para se preparar para isso. E fazia sentido ela estar fazendo isso não só por causa da festa, porque até a Raion buscou instruções com o Zhang Hai. E outra, a Sukibi também era bem boa em técnicas taoístas. E falando no ancião Maeng, ele era o melhor nisso. Então faz sentido ela ir atrás dele. Porém, tinha um problema nisso. Quando a conversa deles terminasse, o Prota teria que acompanhar a Sukibi para fora do Baek Seonggung, já que essa era a etiqueta do lugar. Por isso, não importa o que fosse acontecer, o Prota não deveria se envolver com ela. E o Prota confirmou, né? Mas a Yeonhee parece que tinha que dizer mais alguma coisa. E do nada ela simplesmente puxou uma faquinha. E do nada pediu para o Prota mostrar o seu bracinho. E assim ela meio que começou a rasgar a roupa do Prota, o que obviamente pegou ele de surpresa. E Yeonhee declarou que precisavam deixar o Prota mais desleixado, já que se sua roupa e o seu comportamento forem ruins, para alguém refinada como a Sukibi, ela com certeza ia meio que perder o interesse nele. Por isso, essa era uma oportunidade de deixar uma impressão ruim e duradoura. E o Prota confirmou que ela estava certa, né? Mas eles não poderiam exagerar. E o Rin falou apenas pro Prota confiar nela, e ele apenas deveria fingir que não reconhecia ela. Por exemplo, ele poderia ficar com a boca fechada, agindo como se não soubesse de nada. E o Prota perguntou se isso ia dar certo, né? Porque não parecia ser tão natural. E aí o Rin declarou que ficaria tudo bem. E pelo que ela tinha visto, a Sukibi mudou totalmente depois que ela melhorou da doença. De qualquer forma, a Yeonhee simplesmente mandou o Prota pensar que agora ele era uma pedra, um objeto sem nenhuma emoção. Só que nesse momento, a cabeçuda da Yeonhee simplesmente rasgou demais a roupa do Prota, o que era um problema, porque agora o Prota tava parecendo mais um mendigo do que um desleixado. Só que Yeonhee começou a dizer ao Prota que ele deveria ser um objeto
quieto sem emoções. Porém, não ia adiantar, porque a partir de agora o prota tava muito lascado. E bom, agora já do lado da conversa da Sukibi mais o ancião Maeng, a Sukibi estava dizendo que por mais indigna que ela seja, ela buscava os ensinamentos do ancião Maeng para executar uma técnica taoísta que impressionaria sua majestade. E diante disso, não tinha como o ancião Maeng recusar, né? E outra, com a energia natural da senhorita Sukibi, ela com certeza conseguiria fazer uma performance taoísta. E isso provavelmente deixaria as autoridades de alto níveis atordoadas com vários aplausos. Só que faltava pouquinho tempo, né? Porém, como era um pedido muito importante, ele não poderia recusar. E ele tinha medo que a atmosfera da montanha Baekseong, que se tornou instável recentemente, acabasse atrapalhando eles. E isso o preocupava bastante. E como líder daquele lugar, ele deveria abordar esse assunto primeiro. Por isso, ele teria que adiar os ensinamentos para a Sukibi por agora. E diante disso, a Sukibi aceitou numa boa. E o ancião agradeceu pela compreensão dela. De qualquer forma, como estava tarde, ela deveria voltar para o seu pátio. E ela não precisava se preocupar, pois os guardas deles escoltariam ela para fora do palácio. E nesse momento, o ancião Maeng chamou pelo prota, né? Só que ele rapidamente notou que a Sukibi estava muito animada, se questionando se por algum acaso o discurso que ele acabou de fazer foi chato. E no instante seguinte, o prota entrou na sala perguntando se o ancião tinha chamado por ele. E o ancião Maeng declarou que o convidado deles estava saindo, por isso ele deveria escoltá-la com segurança. E bom, enquanto eles andavam, o prota sentia o olhar da Sukibi. E não só os olhos, parecia que os punhos delas estavam apontados diretamente para ele. E basicamente ela queria que o prota olhasse para ela. Entretanto, se ele fizesse isso, ele provavelmente ia morrer, né? Então ele se segurou bastante. E chegando no portão do Baekseong-gung, o prota se despediu dela, o que a fez pensar se por algum acaso o prota não reconhecia ela. Ou talvez a pessoa que ela tinha visto naquele dia foi apenas um sonho passageiro. Só que, olhando para o braço do prota, ela notou que ele tava com aquele lacinho que ela tinha mandado na carta, o que rapidamente deixou ela bem feliz. O que mostrava que o prota não estava ignorando ela porque não se lembra. Ele simplesmente não pode reconhecê-la, mesmo estando do lado dela. O que era bem triste, porque eles estavam tão perto, mas ainda assim bem longe. E vendo essa situação, a Ruin nem sabia o que fazer, porque se continuasse nesse ritmo, o prota estaria fazendo o contrário do que ele estava querendo fazer. E agora, já do lado do prota, ele declarou que tinha conseguido perfeitamente. Óbvio, ele se sentia meio mal, né, mas não tinha como evitar. E a Yeonri perguntou se o prota fez tudo certo, e ele declarou que sim, e ela estava tão irritada ao ponto de evitar ele totalmente, o que significava que era uma vitória. E Yeonri, né, ficou pensando por um tempo, mas notou que não ia adiantar muita coisa. De qualquer forma, ele tinha conseguido. E o prota, vendo que ela ficou meio inquieta, perguntou o porquê disso. E Yeonri comentou que não sabia direito, era como se fosse uma sensação estranha, como se ela tivesse cometido um erro. E o prota falou que não estava entendendo, já que eles lidaram com isso perfeitamente. De qualquer forma, eles deviam se concentrar na preparação da festa de aniversário. E outra, como a festa estava próxima, isso significava que o próximo plano deles estava quase em andamento. E recapitulando, quando os demônios da montanha aparecerem, o prota ia agir como um tolo em defesa e deixar a nobre consorte espalhar rumores sobre o prota. E também dava pra piorar se ele roubasse joias, né? Principalmente das empregadas do Palácio Jujak, já que isso seria impecavelmente patético. De qualquer forma, as coisas estavam ocorrendo de acordo com o planejado. Porém, nesse momento, o ancião Maeng chamou pelo prota. E o prota se apresentou e estava se questionando por que aquela situação parecia ser tão familiar. E o ancião declarou que tinha esquecido de mencionar antes pro prota, que quando ele estiver acompanhando a procissão da festa, ele deveria certificar-se de trazer a sua espada pesada de ferro frio, pois ele seria o parceiro de dança da Hyeon durante a apresentação da espada. E agora o prota notou que nada estava acontecendo como planejado. E bom, já no dia do festival, o imperador parecia estar bem feliz, ao contrário do príncipe, né? Mas o prota já estava esperando isso. E na realidade era bem difícil acreditar que uma criança com 14 anos de idade tem um olhar tão vazio e escuro. E isso tudo se dava porque o príncipe herdeiro do Cheongdong-dong, o Ryu Won, não consegue ver cores. E desde que ele era jovem, ele estava tão absorvido nos estudos das escrituras que ele parou de ver qualquer cor além da tinta em preto e branco no papel. Por isso, mesmo quando ele vê um cenário bonito, ele não sente admiração e vive sem propósito, como se fosse uma marionete. A vida do príncipe era bem glamourosa, porém era bem longe de ser feliz. E bom, segundo a história do romance que o prota tinha visto, foi a Xiaolan que trouxe essa cor de volta.
tanto que até houve uma cena onde a irmã do prota, saindo do esconderijo do palácio, leva o Ryu-Won até os telhados e azulejo para mostrar a ele a visão completa do Cheongdong-Dung. E lá, pela primeira vez, o Ryu-Won percebeu que o Cheongdong era realmente um lugar muito lindo. E o mesmo aconteceu durante o festival, onde depois de um ataque de monstros que levou a um deslizamento de terra, e enquanto esperava ser resgatados por 3 dias, a Seolan de alguma forma conseguiu manter ele vivo. E óbvio que na época ela não revelou seu nome, então a sua identidade era desconhecida. Entretanto, por causa da sua memória fotográfica, ele conseguia se lembrar perfeitamente da Seolan, adicionando assim um ponto intrigante ao início da canção do Dragão Celestial. E o prota notou que, olhando para esse lado da história, parecia ser familiar com uma história que estava acontecendo com ele atualmente. Só que não, né? Não é possível que vai acontecer um negócio desse com ele. E nesse momento a Hyundang se aproximou do prota, declarando que a apresentação da espada começaria em breve. E ela continuou informando que eles usariam espadas de verdades, e aquele que cortar a gola do seu oponente primeiro seria o vencedor. E o prota comentou que diante disso a nobre consorte estava em desvantagem, né? Já que ela estava utilizando um vestido bem elaborado. E a Hyundang declarou que isso não importava muito. O prota confirmou que sim, né? Já que a única coisa que ele precisava fazer é enfrentar a nobre consorte e mostrar a dança da espada. E depois de trocar cerca de 20 movimentos, o prota apenas deixaria ela ganhar. Só que ainda assim era meio perturbador para ele, pois ele se lembra dizendo que nunca mais usaria uma espada de verdade contra uma pessoa. Isso tudo aconteceu porque, quando um Seon Maeng entrou numa caverna, notou um massacre na sua frente. E bom, o mais surpreendente disso era que uma simples criança tinha feito tudo aquilo. E a Seolan, vendo o ancião ali, já começou a gritar que ele deveria ficar longe deles. E eles tinham feito aquilo porque não tinha outra escolha, senão eles não iriam sobreviver. E antes que a Seolan pudesse dizer mais alguma coisa, o prota declarou que nunca mais utilizaria uma espada de verdade contra uma pessoa. E o ancião Maeng, se aproximando do prota, notou que aquelas marcas de sangue na roupa dele não pertenciam ao prota, e aquelas manchas no corpo dele só significavam alguma coisa: a febre divina. Por isso, só existiam 2 caminhos para o prota que ele poderia seguir. 1, ele se tornaria um mestre da espada, ou 2, um demônio assassino. E mesmo o prota tendo declarado várias vezes que não queria utilizar uma espada, o velhote do Maeng ainda ficava enchendo o saco para ele usar, o que fazia o prota bugar, porque a maioria das suas estranhas instruções realmente tinha algum sentido. Só que essa não fazia nenhum sentido para o prota, o que deixava ele com um mau pressentimento. E nesse momento a Hyundang perguntou se o prota tinha entendido ou se tinha alguma dúvida. Só que olhando mais atentamente para Hyundang, o prota percebeu que a empregada principal que ele conhece da história não é aquela pessoa à sua frente, porque a donzela em Canção do Dragão Celestial tinha um comportamento calmo e um nome completamente diferente. Então, quem diabos era aquela pessoa à sua frente? E diante disso, o prota perguntou para a empregada ali quando que ela começou a trabalhar no Palácio Jujak. E a Hyundang declarou que entrou como empregada doméstica aos 9 anos. E desde então se passaram 20 anos que ela trabalhava lá. E ela perguntou o motivo ao prota. E ele comentou que não era nada, né? Mas internamente ele sabia que o Palácio Jujak não contratava qualquer um. Então talvez tenha algum mal entendido. De qualquer forma, isso não tinha nada a ver com ele. Mas voltando para o tópico principal, o prota perguntou se ela sabia do motivo do porquê a nobre consorte colocou o prota no palco. E Hyundang declarou que não sabia as intenções dela. Talvez seja para dissipar as suas dúvidas permanentes. E o prota perguntou, né? Como assim? E ela questionou se o prota não era da família Hwaigyong-sol. E diante disso, o prota percebeu que o pessoal do Palácio Jujak era bem direto. E a Hyundang continuou dizendo que todo mundo sabe que a nobre consorte abraçava todas as coisas com sabedoria. Mas quando se tratava da família Hwaigyong-sol, ela não pode aceitá-los em seu coração. Então, talvez derrotando alguém dessa família, como o prota, através de um duelo formal, ela esperava acabar com todas as suas dúvidas permanentes. Entretanto, era um pouco estranho, não? Porque esse duelo era meramente cerimonial, e provavelmente a nobre consorte sabia disso. E ganhar um duelo realizado como se fosse uma peça de jogo, qual era o significado disso? E a Hyundang confirmou, né? Só que o prota apenas disse para a Hyundang ficar de boa, já que esta era sua área de especialização, pois ele iria garantir que ele perderá de uma forma que surpreenderá realmente a todos. Porque para o prota, uma nobre consorte é igual aqueles chefes chatos. A dinâmica que ele deveria levar é a mesma, uma demonstração óbvia de balanço que faz a pessoa parecer medíocre. E esse tipo de atitude faz as pessoas nobres muito pistola. Entretanto, até agora esse era o único objetivo
objetivo do prota. Por isso, ele iria mostrar pra ela como é que se perde de verdade. E bom, assim finalmente o show tinha começado, né? Pelo menos as musiquinhas começou a tocar e os carinha ficou muito feliz. E o prota tava naquela postura de frio calculista. Isso tudo se dava porque agora era hora das consortes dos 4 palácios mostrarem os seus talentos. E a primeira a se mostrar foi essa garota de cabelos prateados. E segundo os comentários, ela era dona do palácio Baekho. E bom, como é alguém de cabelo prateado, branca que nem uma neve, é óbvio que ela ia ser bonita, né? E ela tava sendo elogiada por causa disso. E com acompanhamento da música, aí que o público ia à loucura. E depois de um tempinho, ela terminou a sua performance. E a plateia já começou a dizer que ela era verdadeiramente incrível, o tesouro do palácio Baekho. E provavelmente a Sukibi teria dificuldades para competir com ela. E pra não deixar ela meio que triste, né? Eles poderiam dar uma rodada de aplausos pra ela e talvez dar um grampo de cabelo para que ela tentasse no ano que vem. E a Sukibi começou agradecendo a todos por estarem ali para ver os seus talentos em falta e comentou que não sabia como transmitir os sentimentos dela a eles. Então, mesmo que aquilo seja um mero sonho, ela esperava que aquilo pudesse iluminar aquele dia alegre. E com isso, a Sukibi fez uma árvore que não tinha folha, ter folha e simplesmente florescer, o que obviamente pegou todos de surpresa. E a Sukibi começou a dizer que no benevolente reino da sua majestade, se for o reino de Cheongdo, ela acreditava que um dia esse lugar se tornará um paraíso de primavera. E ela queria mostrar a eles um fragmento dessa visão. E o pessoal não tava entendendo nada, né? E um tempo depois as árvores estavam secas novamente. E até mesmo o prota ficou chocado com aquilo. Na realidade não fazia sentido algum como é que ela cobriu uma montanha inteira com magia de encantamento. E nesse momento a Hyundang se aproximou do prota perguntando se ele já estava preparado. E ele confirmou que sim. E enquanto pegava sua espada, o prota pensou que não precisava se preocupar com a Haiyon, pois como uma nobre de uma família, e além de ser a princesa herdeira mais autoritária, mesmo entre as concubinas, ela deveria ter algum tipo de habilidade, né? E a Haiyon começou a declarar que estava honrada de ter a oportunidade de mostrar a sua dança de espada em uma ocasião tão alegre. E internamente o prota notou que não parece que essa era a primeira vez que ela participava de tal evento. Enquanto isso ela tava lá falando um monte de coisa, de negócio de majestade, blá blá blá. E o prota ainda tava refletindo que eles cresceram em orientes completamente diferentes. Só que no momento em que eles iriam começar a dança da espada, o prota notou que a Haiyon estava tremendo. E tipo assim, não condizia com a expressão calma e graciosa que ela mostrava. Só que as pontas dos dedos dela estavam tremendo. E bom, tudo isso se dava por causa do Palácio Jujaki, onde ela era cercada por inúmeras empregadas, de pé em um esplêndido vestido de palaceirino. E em seus olhos ardentes havia um espírito juvenil que poderia ser chamado de heróico. E todas as empregadas do palácio de Cheongdo a olhavam e ficaram cheios de admiração. E ela tinha apenas 19 anos. E isso mostrava que até a consorte mais favorita, In Haiyon, que é a flor da princesa herdeira, tem medo das expectativas dos outros. E ela estava se sentindo sobrecarregada pela necessidade de provar a si mesma. E tinha medo de falhar. Daí ela entendeu porque que ela simbolizava a bravura na história. Pois a coragem não significa a ausência de medo, mas sim que, mesmo quando você tem medo, você simplesmente agir já demonstra que você tem coragem. E isso era algo que o prota deveria saber melhor do que todos. Por isso, ele estava bem envergonhado de si. Vergonha de desprezar aquele espírito nobre à sua frente. Ele sobreviveu tratando o ressentimento como uma ferramenta. Joguei fora o seu respeito por aqueles que vivem cada momento sinceramente. E enquanto isso, a Haiyon notou que o prota não estava se mexendo e pediu para ele começar, né? E puxando sua espada, o prota começou. E no primeiro golpe, a Haiyon já ficou chocada, questionando quem era o prota. Porém, a dança tinha que continuar. E vendo os poucos movimentos do prota, a Haiyon notou que ele era bem habilidoso com a sua espada. E o pessoal do Arco Vermelho, notando esses movimentos do prota, questionou se essa era a primeira vez que ele estava manejando uma espada. Enquanto isso, Jang Hai apenas observava. E agora já do lado da Seolan, ela começou a ter calafrio. E as garotas perguntou se ela estava bem. E claro que ela declarou que não era nada, né? Mas internamente ela se sentia inquieta, se perguntando se por algum acaso o prota estava fazendo algo imprudente de novo.
Mas não, ele tem que se livrar daquele negócio lá com a senhorita Sikibi. E ela esperava que o Prota não entrava naqueles delírios de novo, falando algo sobre um espírito de um homem, alguma coisa assim. Se bem que eu acho que é igual espírito de mãe, né? Porque o Prota tava literalmente fazendo isso agora. É bom, agora, né, pra entender um pouco da história da Hyeon, a gente tem que voltar pro passado dela, onde uma pessoa estava dizendo para ela viver olhando para cima, pois quando ela olha para baixo, haveria momentos em que as alturas que ela tinha alcançado fariam as mãos dela tremerem de medo. E a Hyeon perguntou para o homem se por algum acaso aquilo ali era uma história sobre a escalada na montanha, já que ela também escalou a montanha Bayakisaki. E o homem ali apenas elogiou ela, declarando que ela deveria apenas se lembrar disso, pois quando o caminho que ela escalou é alto e o medo surge, ela deveria olhar para ela. Então com certeza seria visível. Óbvio que há muitos no mundo que seriam mais altos que ela, porém eles fazem isso com orgulho, sem tremer. E quando ela visse tais pessoas, naturalmente o tremor acaba. E daí ela percebe por que viveu daquela forma. E é por isso que ele esperava que ela se lembrasse disso. Mas enquanto aquele homem falava pra ela e dava um tapinha gentil no seu ombro, no ano seguinte, o Seol e o Moon, o chefe do clã Hwaigeon Seol, começou uma rebelião. E os 9 altos funcionários civis acima do cargo de ministro e os 11 oficiais militares de alta patente acima da patente general morreram. E como todo dia de funeral, estava chovendo naquele dia. E foi nesse dia que um grande buraco se formou no coração da jovem Hyeon. E agora, voltando para o presente, a Hyeon estava refletindo que o poder que o Prota estava utilizando com certeza não era de um guerreiro aprendiz. Entretanto, ela não poderia ficar pensando muito, né? Então ela decidiu focar. Entretanto, ainda assim ela notou que o nível do Prota estava bem elevado. E ela se lembrou das palavras daquele homem, que há muitos no mundo que era mais alto do que ela. Só que eles faziam o que fazia com orgulho e sem tremer. E quando ela visse essas pessoas, o seu tremor naturalmente acaba. E realmente funcionou, porque ela não tava mais tremendo. Só que internamente a Hyeon tava declarando que ficou louca, não é possível. Porque ela derrotou muitos guerreiros em combate ao longo do tempo. Entretanto, a grande maioria dos oponentes se continha contra ela. E ela sabia que eles evitavam feri-la, já que se isso acontecesse, seria uma grave ofensa. Mas isso era uma consequência, já que ela tava numa posição tão elevada. Então o mínimo que ela poderia fazer é aceitar. É tipo assim, o Prota também estava se constando. Entretanto, ele tinha algo diferente. É como se ele estivesse dizendo para Hyeon tentar novamente. E se fosse isso, ela ia dar a resposta. E ela realmente conseguiu, cortando um pedaço do pano do ombro do Prota, o que obviamente deixou ela meio surpresa. Entretanto, o Prota quase não deixou ela pensar e rapidamente contra-atacou. Daí mais uma vez ela teve que se colocar em foco. E mudando a postura da sua espada, ela atacou novamente o Prota, mas ele se defendeu. Mas aparentemente ela tinha sido ferida. Ou melhor, a força do Prota foi maior que a dela. E é claro que ele iria aproveitar essa oportunidade, né? E a Hyeon rapidamente notou que não conseguiria desviar. Por isso a única coisa que ela poderia fazer era bloquear. Mas nesse instante a espada quebrou. Mas é claro que não foi a dela. E vendo essa luta aí, o pessoal não sabia o que falar. Então, o Prota apenas se ajoelhou declarando que isso era esperado da nobre consorte. E é claro que a Hyeon não estava entendendo bolhufas nenhuma. Só que a plateia começou a comemorar, dizendo que a nobre consorte realmente era incrível e blá blá blá. Só que a Hyeon sabia que isso não era verdade, já que o Prota deliberadamente soltou a sua espada. E não é como se ele estivesse zoando ela ou algo assim. Porém, era meio chato pra ela, já que ela esperava um pouco mais do Prota. E nesse instante, o imperador falou para Hyeon dar um passo à frente, e ele a concederia um grampo de cabelo de ouro. E a plateia começou a dizer que ela tinha uma habilidade digna disso. Só que indo basicamente contra toda essa maré, a Hyeon declarou que não era digna de receber esse grampo dourado de cabelo. E além disso, essa competição nunca tinha sido justa desde o começo. E assim, jogando uma espada para o Prota, a Hyeon pediu para que ele a desembainhasse. E ele não poderia recusar, já que isso era uma ordem. E o Prota sabia que se ele ignorasse essas palavras ou fosse contra elas, basicamente o Prota ia de arrasta. E já do lado da Hyeon, ela estava declarando que o grampo de cabelo dourado era muito bom. Entretanto, se ela tivesse mais uma partida, dessa vez mais séria contra o Prota, isso já seria o suficiente para ela. Mas interrompendo os seus pensamentos, ela começou a tremer de medo, pois sentiu uma intenção fortíssima de matar. E quem estava emanando isso era o Prota. Era como se o corpo dela inteiro pudesse responder a essa sensação. E a única palavra que passava em sua
sua cabeça é a morte. E caso o prota desembainhasse aquela espada, ela provavelmente iria morrer. Porém, neste momento o destino pregou uma peça. E do nada um servo apareceu gritando que eles deveriam correr pois os demônios tinham aparecido. Ou melhor, um grupo inteiro de demônios apareceu. E nesse momento eles olharam para as montanhas e tinha uma névoa bem estranha, ao qual eles batizaram de a névoa dos demônios. E assim o pessoal já foi à loucura e os demônios começou a aparecer. O que não fazia sentido, né? Como é que poderia ter tantos demônios nos terrenos sagrados do Palácio Real? De qualquer forma, eles deveriam proteger o imperador e a princesa herdeira. E eles não deveriam deixar nenhum demônio chegar perto do pavilhão Taihua. E já do lado do prota, ele estava extremamente chocado. E tipo assim, ele não tinha percebido isso até agora, porque a perspectiva de A Canção do Dragão Celestial se passa bem no passado. Então não dava tipo assim pra imaginar certinho. Só que a quantidade de demônios que tinha ali é quase como se fosse a noite dos 100 demônios. Que pra quem não sabe é uma história lá muito antiga da China, da Coreia, alguma coisa assim. Tem algumas outras obras que retratam isso daí, mas basicamente é um monte de demônio. Porque é 100 demônios, né? Então faz sentido. Porém, o prota queria saber por que tinha tantos demônios em um lugar onde a autoridade do Cheong-Ryong é mais fortemente sentida. Mas ouvindo os gritos das pessoas, o prota se lembrou que a prioridade dele é salvar vidas. No entanto, o prota também não poderia ajudar lá muita coisa. Porque se ele for imprudente e ficar cheio de sangue de demônio, a mente do prota ficaria nublada e ele acabaria fazendo basicamente aquele massacre da caverna. E a melhor arma que ele tinha no momento era aquela espada pesada de ferro frio, que é aquela espada que ele mostrou lá no comecinho, já que ela tinha sido feita especificamente para matar demônios. Porém, olhando um pouco mais a fundo na montanha, o prota notou que poderia ser a aparição de um demônio de nível médio. E só dele mostrar a cabecinha dele já começou a ter terremoto. E com isso aquela parte do pavilhão ali foi engolida por terra. E um tempo depois, a Hyeon estava ouvindo alguém chamando o seu nome. E era ninguém menos que a Hyodong. E a Hyodong começou a explicar que ela tinha sido pega num deslizamento de terra. E era uma sorte que os ferimentos dela não seriam uma ameaça para a vida. Mas ela precisava sair da montanha Baeksak. Só que a Hyeon estava preocupado com a majestade e o príncipe herdeiro. Entretanto, a Hyodong declarou que a primeira coisa que ela deveria fazer era cuidar da Hyeon. Enquanto a Hyeon estava se apoiando na Hyodong, um demônio tentou atacá-las. Mas a Hyodong foi mais rápida e conseguiu matá-lo. Só que o sangue dele espirrou na Hyodong. E ela estava começando a perder pouco a pouco a consciência por causa do sangue. Mas ela tinha que evitar que esse sangue encostasse na Hyeon. E nesse meio tempo, ela acabou achando uma caverna ao qual ela poderia colocar a Hyeon lá dentro. E depois de colocar ela lá, ela falou para a Hyeon ficar ali segura. E desde que ela não fizesse barulho alto, ela estaria segura. Ah, e ela também não deveria ficar preocupada, já que a sua majestade e o príncipe herdeiro foi levado antes do deslizamento de terra. E provavelmente em breve os soldados do palácio varrerão cada canto da montanha Baeksak. Por isso ela só precisava aguardar o resgate. E ouvindo isso, a Hyeon perguntou aonde a Hyodong estava indo. E a Hyodong apenas declarou que neste momento ela iria correr e gritar para aquela névoa lá fora, para que assim os monstros não viessem para esse lado. Porém, tava na cara que a Hyeon não queria que ela fizesse isso. Só que internamente a Hyeon queria saber por que a Hyodong parecia estar tão preparada para morrer. Nisso, a Hyodong declarou que, como uma nobre dama da família Jeogseon e proprietária do palácio Jijak, ela não deveria hesitar em abandonar pessoas que se desejavam sobreviver. Afinal, a Hyeon era alguém que deveria seguir em frente. Porém, ela não queria aceitar isso, pois do que adiantava ela sobreviver sem poder proteger um dos seus? Só que ainda assim, a Hyodong desejou a Hyeon que ficasse segura. E mesmo a Hyeon gritando várias e várias vezes, a Hyodong ainda foi embora, chamando a atenção de todos os demônios ao redor. E a névoa já começou a circular ela e ela estava matando os demônios pouco a pouco. Só que nesse meio tempo ela também estava perdendo a consciência. Mas ela não poderia parar. E o único pensamento que passava na sua cabeça é que ela deveria matar mais um. E assim o tempo foi se passando e ela foi ficando cada vez mais cansada, ao ponto de que ela caiu no chão. E nesse momento um demônio até tentou atacá-la por trás. E ela reagiu rapidamente, mas a sua espada não o feriu. Na verdade até feriu, né? Mas não matou. E com isso a Hyodong já tinha aceitado seu fim. Mas justo nesse momento o prota terminou o trabalho dela, o que rapidamente a surpreendeu. E ela notou que o sangue do demônio não espirrou. Ou melhor, ele estava congelado.
E ela começou a se lembrar que já tinha ouvido sobre isso. Uma das 3 espadas preciosas, imbuídas com as habilidades do espadachim Baekseon, a espada pesada de ferro frio. E bom, como o próprio nome diz, ela é muito pesada. E somente 2 pessoas no palácio Cheongdo poderiam levantá-la. Um é o famoso general Jeong Seol-taek e o outro é o aprendiz guerreiro Seol-tae-pyong do palácio Baekseon. E do nada o prota começou a gritar que tava muito frio. E se virando pra Hyongdo, perguntou se tava doendo em algum lugar. Nisso ela comentou que o prota deveria se preocupar com si mesmo. E o prota falou que não precisava se preocupar. Afinal, ele é o Seol-tae-pyong. Né, ele pode ser fodão, mas o corpo dele não é. E sim, basicamente o prota foi de arrasta. E a Hyongdo, vendo isso diante dela, questionou se não era ela que deveria ser salva ali. Pois agora quem deveria ser salvo é o prota. E é isso, muchachos, terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação dessa obra, comenta aí, pesadão, por causa da espada, que é pesada, tá ligado? Daí eu vou saber que vocês querem a continuação. De qualquer forma, se vocês puderem se inscrever, dar like, dar hype no canal, vai ajudar demais, que a gente tá do ladinho do 100k. Daí ajuda nós, tá ligado? Estamos quase no 25 de dezembro, né? Ou de dezembro. Tá, mas estamos do lado aí, então vocês puderem dar um de presente pra nós aí, porque querendo ou não, vocês também fazem parte disso aqui. Eu acho que agora já enrolei demais, né? Vai logo lá pro próximo vídeo que é melhor.